Bom dia para todos. Eu se chamo Elias Ramos. No YouTube eu registrei tudo Elias Ramos minúsculo, porque tem vários outros Elias Ramos. E se você entrou de paraquedas nesse canal, fique sabendo que esse é um canal evangélico, que a gente estuda a palavra de Deus exegesimamente. Exegesimamente, né? Com texto e contexto. Né? E você que não é evangélico, pode ser de outra religião, esteja à vontade no canal, porque Deus não faz acepção de pessoas. Né? E vocês que já me acompanham, né, a gente vamos hoje para a primeira epístola de João. Hoje eu não vou, a partir dessa semana eu não vou pegar um livro e destrinchar ele até o final, né, como a gente fez com o Hebreu. A gente vai pegar o capítulo de um livro, depois pulamos para outros, né? Aqui nos fala aqui em João, carta de João 1, mas antes a gente vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que abençoe as famílias, abençoe a todos que estão vendo essa live, possa, Senhor, abençoar suas vidas, tirar toda a enfermidade das suas vidas. Quem tiver algum espírito de depressão, só o Senhor curar. Quem tiver alguma enfermidade, o Senhor possa curar. Abençoe pai, mãe, filho, vó, avó. E quem estiver no hospital enfermo, tu também, mande os seus anjos ali, vem curando o Senhor. Seu Santo Espírito vem tocando ali, tirando todo espírito de enfermidade, Senhor, principalmente das crianças. E essa também que abençoe as crianças, que elas são, como tu falaste, o reino dos céus, que possamos ser igual crianças. E também abençoe também, Senhor, visite as cadeias, os presídios, aqueles que for dignos de ser libertos, tu vem libertar. Tome lá em Brasília em tuas mãos todos aqueles poderes dos homens ali, que acham que comanda a nação, mas quem comanda tudo é o Senhor. O Senhor, através dos seus anjos, do seu Santo Espírito, comanda essa nação. O poder temporal é efêmero. Ele passa de mão em mão, de situação em situação. Mas abençoe, Senhor, aqueles que estão em evidência, e aqueles que estão em evidência e que não são dignos, possa tu tirar e botar outros no lugar com mais dignidade. Em nome de Senhor Jesus, é que eu te peço, abençoe o Brasil, abençoe a nação de Israel, abençoe as nações que são cristãs e evangélicas. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Aqui na carta de João, João é o último discípulo de Jesus, né? Foi o último apóstolo a morrer. Até tem uma passagem na Bíblia dizendo que ele não ia morrer, ia ficar até a vinda de Jesus, né? Muitos disseram isso. Não sei se isso se conduz, se materializou, mas isso aí não vai nos acrescentar nada. Isso foi só um comentário que houve lá os irmãos do início, né? Mas João foi não é um João evangelista, é João, aquele discípulo de Jesus, a quem Jesus amava. Foi o último dos apóstolos e foi o único que morreu de velhice. Eu acho que está na Ásia o túmulo dele. Pelo menos o túmulo está lá, né? Agora se está lá, não sei. Aqui me fala assim, vou estar sempre a dúvida, porque que houve esse comentário lá na igreja primitiva, então a gente nunca sabe o que Deus pode fazer, né? Se lembra de Enoque, se lembra de Elias, né? Deus arrebatou para não ver a morte, porque agradar a Deus. Então, se Jesus falou para Pedro que se eu quero que ele fique, que importe a ti. Então, isso é que a gente vai falar. A gente tem um túmulo dele lá, mas não sei se morreu. E se ele vai ser uma das testemunhas, não sei nada disso. Só sei uma coisa, importa é ler a palavra de Deus, entender o que ela nos manda para o nosso coração. E essas coisas, essas fábulas, não vai acrescentar nada. Aqui fala assim, o primeiro versículo, que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos. As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui ele está falando de Jesus, tá?
que Jesus era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto, com os nossos próprios olhos, contemplamos as nossas mãos já palparam a respeito do verbo da vida. Continuando. E a vida se manifestou a nós e temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse versículo aqui, 2, está entre parênteses. No original você não vai achar ele. Tá? E a vida se manifestou a nós e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos. A vida eterna, qual estava com o Pai com nós, e nós foi manifestada. O versículo 2 aqui está entre parênteses. Quando vocês estudarem a Bíblia, tudo que tiver em parente é só para a gente ter uma compreensão maior, mas não está no original. Já o versículo 3 está. O que temos visto e ouvido, anunciamos-vos também, a vós outro, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então aqui ele fala na comunhão com o Pai e com o seu Jesus Cristo. Né? Quem tem o Filho tem o Pai, quem tem o Pai tem o Filho. O próprio Jesus falou isso. Continuando, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissemos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui ele nos proclama reconhecer que somos pecadores. E precisamos ser perdoados dos nossos pecados. O que é pecado? Pecado é tudo que é contra a palavra de Deus. Pode ter pecado contra o irmão e o pecado contra o nosso próprio corpo, que somos templo do Espírito de Deus. Se a gente pecamos contra o irmão, ou fizemos alguma coisa para feri-lo, ou magoá-lo, ou caluniar, é pecado contra o irmão. Se fizemos algumas paixões da carne, prostituição, avareza, ou bebida não é pecado, mas se embriagar é. Fumar, lógico que faz mal ao corpo. A Bíblia não fala que fumo é pecado, mas tudo aquilo que faz mal ao corpo é pecado. Então o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Então tudo que a gente praticamos, e aí às vezes a pessoa não tem consciência, ou às vezes tem até a consciência, que sabe que é pecado, mas acha que não precisa ser perdoado, não precisa largar aquele vício, não precisa largar aquela prática. Tem gente que tem prática de mentir. Mente e às vezes a gente está tão caracterizada que acha que aquilo que fala é verdade. Ou aquilo que fala é verdade. Existe um espírito. Nem tudo é culpado, é o diabo. O diabo não é culpado de tudo, não. Às vezes é a nossa própria corrupção, né? Mas existe um espírito que vai na mente da pessoa e a pessoa pratica uma mentira, pratica outra, daqui a pouquinho aquela mentira se torna verdade para ela. É igual na época da guerra na Segunda Guerra Mundial, tinha o ministro de Hitler de comunicação, que ele falava assim, uma mentira repetida várias vezes vai se tornar um tom de verdade para quem está ouvindo. Ouve. Daqui a pouquinho acha que aquela mentira é verdade. Mas é uma coisa que eu vou falar dentro da palavra de Deus. Nenhuma verdade sai da mentira.
Nenhuma verdade tem procedência da mentira. Então as pessoas, às vezes, se enganam a si próprias. E aqui nos fala também, fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a nossa injustiça, desde que a gente confesse. O confessar o pecado, tem pecados que a pessoa cometeu contra seu próprio corpo e não produziu o efeito de magoar o próximo, não atingiu o próximo, foi só contra seu próprio corpo. A Bíblia nos fala que a gente pedir perdão a Deus, se arrepender. O arrependimento é você estar indo numa direção. E você se arrepende, você sai daquela direção e volta atrás e se corrige. Igual o filho pródigo, ele estava naquela direção de prostituição, gastou todo o dinheiro do pai. Quando ele se viu mal, e geralmente é isso, quando a pessoa está passando um perrengue mal, que ela é insensível para se arrepender. A verdade é essa. Dificilmente a pessoa se arrepende quando está no gozo do pecado. Quando está no gozo do pecado, dificilmente a pessoa se arrepende. Mas quando ela passa pelaquela situação, se ela realmente é filho de Deus, ela retrocede, ela vê que cometeu o erro e se arrepende e volta atrás, igual o filho pródigo. Então o arrependimento é isso, voltar atrás, voltar a fazer as coisas certas, né? Já de fazer as práticas erradas, né? E o arrependimento do pecado aqui, o pedir perdão pelo seu pecado, confessar, quando o pecado é só, você não atingiu ao outro, não tem um segundo ou um terceiro que você atingiu, é você e Deus e acabou. Mas tem uma prática nas igrejas aí, que você pisa no pé do irmão, só dando uma coisa bem simples para entender. Você pisa no pé do irmão, ou vai lá, faz alguma coisa para prejudicar a vida do irmão, aí você se arrependeu daquilo que o Espírito de Deus tocou, você viu que estava errado, você vai lá, pede perdão a Deus, mas não pede perdão ao irmão. Às vezes o irmão sabe, o irmãozinho da igreja sabe, às vezes ele não sabe. Às vezes ele não percebeu que foi você que fez o mal para ele. Mas você também não teve a coragem de ir lá confessar. E uma irmãzinha aqui na igreja, a igreja do lado aqui, uma vez eu falei uma coisa, que eles estavam no café da manhã, eu estava subindo a escada, foi aí, foi uma coisa, não vou dizer o nome dela, que ela vai ver essa live, coisa. Mas eu estou fazendo um elogio para ela, tá? Não é criticando ela, não. Eu vou aí, ela falou uma palavra dura que eu nem reparei. Na época eu não estava ali na igreja. Eu nem reparei. Falou uma palavra dura que, para mim, não tinha falado nada. Para mim, eu pensei que fosse brincadeira, não falava nada, e não levei o mal e continuei. A minha vida passou-se uns meses não, foi só um mês e pouco. Ela vem me chamar no portão e vem pedir perdão, porque aquela palavra dura que ela tinha falado, que não era para ter falado, pediu perdão. Eu falei, irmã, eu nem lembro disso, nem senti nada. Mas ela fez aquilo, pediu perdão por aquilo. E ela realmente seguiu o que está na palavra de Deus. Confessar os seus pecados a um ou outro, pedir perdão a um ou outro. E eu louvo a Deus pela vida dela. Porque ela seguiu o que está ensinando a palavra de Deus. Quando você ofendeu alguém, embora eu não me senti ofendido. Eu nem senti nada na época, porque eu levei na brincadeira e coisa, eu sou muito brincalhão. Aí, depois ela vem procurar e pedir perdão. Isso foi muito bom. No meu começo da minha vida, eu estava na fé, eu já estava com 22 anos também, teve uma outra passagem. Eu estava na Metodista Wesleyana aqui em Itaboraí. Tinha uma irmã, que não me recordo mais o nome dela, que foi muitos anos atrás, que ela era evangelista. Mas toda vez que ela sentava perto de mim na igreja, no banco ou alguma coisa, eu sentia-se mal perto dela. Mal mesmo. Aí um dia lá em Itanguá, a igreja foi fazer uma evangelização lá em Itanguá, na casa do irmão lá. Passamos a tarde toda evangelizando as ruas lá em Itanguá. Ela também foi Deus usava muito ela, a verdade é essa. E aí no meio do culto, o Senhor me tocou.
que aquela coisa que estava sentindo mal não era de Deus. Eu fui à frente na hora do culto e pedi perdão a ela. Ela não entendeu. Eu falei, a senhora senta do lado de mim na igreja e eu sinto mal. Eu me sentia mal. Agora eu entendo que eu era o inimigo. Sentia mal. Não tinha nada contra a sua vida, nada contra ti. Mas aquele sentimento vinha. E quando eu acabei de confessar isso a ela, foi até em público. Eu podia ter buscado ela em particular e ter falado, mas eu quis falar em público mesmo. Porque às vezes é necessário para ir. Não que eu falei aquilo para ensinar a igreja, mas foi um ímpeto meu. Eu, quando tenho que falar alguma coisa, eu falo, seja na frente de quem estiver, e não escolho o lugar. Porque eu não tenho vergonha de demonstrar meus sentimentos. Muitos têm. Mas aquilo serviu para a edificação da igreja também. Acho que o Espírito Santo tocou nisso para edificar a igreja. E eu pedi perdão a ela por aquele sentimento que eu estava sentindo. Ela até me perdoou, achou estranho, porque ela nunca falou assim comigo diretamente, nunca coisou nada, mas eu simplesmente sentia isso dela. Às vezes a gente pode estar na igreja e o inimigo jogar essa seta. Então, a vida espiritual não é fácil. Não é fácil. Tem muita gente enganada na igreja. Tem muita gente enganada na igreja que diz que são... acha que são espirituais, mas são religiosos. Vão de domingo em domingo à igreja, lê a Bíblia de vez em quando, ou lê todo dia, não sei. Ou às vezes não lê. Mas não pratica o que está dentro da palavra de Deus. Não procura melhorar sua vida espiritual, nem ter experiência com Deus. Acha que só ir à igreja, só se contentar com uma pregação, não quer ver visões, não quer ouvir Deus chamado de madrugada para você orar, como às vezes acontece comigo. Despertar no meio da madrugada e sentir que alguém está te chamando para orar. Ou então ouvir trombetas, vozes, corais de anjo cantando, como às vezes, muitas das vezes, eu sentei na cama, eu chamei, Isabel, você está ouvindo? Isabel, minha esposa. Não, você não está ouvindo um coral cantando? Umas trombetas tocando? Isso aconteceu comigo algumas vezes. E eu ficar meia hora sentado e ouvindo um coral cantando. A trombeta é tofar. E um sofá longe, tocando. E aí, se eu não tiver experiência com Deus, até alguma coisa está errada. Tem gente que está na casa de Deus há muitos anos, e o Senhor Deus não fala com ele, ou ele não é sensível. Eu estava lá no seminário, pastor lá, não vou falar o nome dele, porque eu mando essa live para ele. Ele falou alguma coisa, ele falou, não sei para quem eu estou falando, mas Deus mandou falar. E eu senti que era para mim, porque aqui tinha algo interno dentro de mim que ele tocou. E assim Deus fala. Lá muitos anos atrás, eu trabalhava no mercado Império da Banha, lá no Beltrão, Ponta da Areia, estava passando um problema muito grande. Problema mesmo de existência. Muito grande. Eu estava na hora do almoço sentado numa esquina lá, embaixo de uma árvore. Eu saía do mercado, andava um pouquinho e ficava sentado. Depois do almoço, ainda tinha uma hora, ainda tinha alguns minutos, ficava sentado. Parecia um homem, do nada. Um homem do nada. Aí me chamou e falou assim, você não fique triste, sei lá de quê, estou vendo que você está triste, você é um anjo de Deus, não fique triste. Ele me chamou de anjo. E começou a falar mistério comigo, que estava acontecendo dentro do meu coração, coisa que ele não sabia, nunca vi ele. Falando coisa que só eu sabia. E depois ele virou a esquina e sumiu. Sumiu do nada, assim. Do nada. Como apareceu do nada, subiu do nada. E aquilo me confortou. Me confortou. Eu até hoje quero saber de onde ele apareceu e de onde ele sumiu. Mas ele falou coisa que só eu e o coração estava sabendo, ciente.
Então, essas coisas todas. Ah, tem uma outra coisa. Eu, quando estava na Wesleyana, estava ainda com 24 anos, acho. Aí o pastor que estava aqui na época, eles mudam, de vez em quando muda, né? Hoje eu não sou da Wesleyana, mas ele fez uma campanha de oração de madrugada. E era ruim de levantar de madrugada. Hoje não. Hoje, graças a Deus, levanto. Eu tive lá no encontro com Deus, os rapazes lá falavam, poxa, você não dorme. De madrugada, várias vezes eu levantava para orar, sentia que tinha que orar, levantava. E eu também sou assim em casa. Não foi para lá não. Eu ia lá para o pátio orar, conversar com Deus. E aqui também, em casa também sou assim. Levanto várias vezes, madrugada, para orar. Aí o que é que aconteceu? E lá na Wesleyana, eu estava com 24 anos, hoje eu tenho 62, vou fazer 62, então faz bastante tempo, né? Foi uma consagração de que a igreja botou a igreja para orar, de em 15 minutos tem um grupo orando de madrugada. Eu entrei no grupo de meia-noite e de 3 horas da manhã. De meia-noite foi fácil, 15 minutos, né? De meia-noite a meia-noite e 15, ficar orando. Meia-noite e 15 foi fácil. É 3 horas da manhã, e eu pedi a Deus para me acordar, me levantar. Aí 3 horas da manhã, o relógio despertou. Eu morava ali no Rio Vaz, com meus pais. Eu não conseguia levantar. Que eu tinha que levantar às 6 horas, porque eu tinha que ir para o mercado. Aquele era o ritmo meu. Eu não conseguia levantar, aquela preguiça da carne. Rapaz, como eu pedia a Deus que me amasse, me levantasse, eu senti 2 mãos passando por baixo. Eu dormia no sofá da sala, da casa dos meus pais. Eu senti 2 mãos passando por baixo de mim e fazendo assim, ó. Eu sei que eu fui pro ar e caí no sofá, caí no chão. Rapaz, eu vi Deus ali, hoje de Deus ali, me levantou. Aí eu tinha que levantar, orar, eu fiz o compromisso de orar. Eu vi que era Deus, não se machuquei. Deus, quando faz algo, você não se machuca. Eu sei que eu fui jogado no ar e caí. E ali me despertou. Porque talvez o sono que eu estava tendo pesado era do inimigo mesmo. Era aquele sono da carne do inimigo. E eu tinha um compromisso de orar. 3 horas da manhã. Hoje eu acordo antes das 3, eu acordo várias vezes de madrugada para orar. Eu já peguei o hábito também, tudo é rotina também, né? Quando Deus chama, eu já estou despertando. Quando eu desperto de madrugada, eu já sei que é Deus que está me chamando. Tem vezes que, no princípio, eu ouvi a voz me chamando, Elias, Elias, me chamando para orar. E quando eu trabalhava em segurança, também de madrugada também vinha alguém e me subiava no meu ouvido, despertava, eu estava em segurança, às vezes me dava aquele cochilo e me despertava para alguma coisa que vinha acontecer. Subiava dentro do meu ouvido. Então, Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele. E confessar os nossos pecados, falar a verdade com o próximo. Às vezes o próximo não está disposto a te ouvir. A verdade é essa. A pessoa que mora do seu lado, eu tenho isso com a minha esposa, às vezes ela não quer me ouvir. Mas eu falo que está dentro do meu coração. Que seja coisa certa ou errada, eu não escondo o que está dentro do meu coração. Porque Deus se agrada disso. Mesmo que você esteja errado, você está sendo sincero. Confessar o pecado é isso. Isso é sinceridade. Deus se agrada da sinceridade, da honestidade. Deus é honesto, Deus é sincero. Mesmo que a sua sinceridade às vezes possa magoar alguém, mas você procura não magoar, mas tem certas coisas que não tem jeito. Você tem que falar, tem que expor. Você está convivendo com uma pessoa, você tem que ser autêntico. Não pode esconder aquilo que você sente, aquilo que é para conserto, é para acertar, é para conviver. Você perdoa e pede perdão também. Deus se agrada da sinceridade e da atividade de você querer se consertar.
Porque o Deus que eu sirvo é isso. Ele é sincero. É um Deus que não gosta de manchas escuras no relacionamento. Nosso Deus não gosta que você tenha sombra no relacionamento. Seu relacionamento como pai, como marido, ou como esposa, ou como mãe, ou como amigo, não pode ter mancha escura. O inimigo não pode ter nada para te acusar. Seja sincero, seja honesto. A honestidade começa com você moldando o seu caráter. Você que conhece o que está dentro de ti. O que está faltando para ser consertado dentro de ti. Muita gente não esquenta, não quer, está aí, não estou nem aí. Mas tem que estar aí. Se você automaticamente julgar a si mesmo, julgar a si mesmo, você não será julgado pelo outro. E nem Deus vai te julgar. Se você se consertar, procurar se consertar, Senhor, eu sou falho aqui. Eu tenho minhas falhas, eu levanto e levo as minhas falhas de Deus todo dia na oração. Senhor, eu não consigo fazer isso ainda. Não consigo se libertar ainda. Dai força, Senhor. Dai força para se libertar disso. Porque o desejo da minha carne é muito forte. Eu confesso a Deus isso. Eu não escondo de Deus o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo. E que muitas das vezes os meus desejos não é conforme a palavra de Deus, conforme os desejos da palavra de Deus, conforme a hombridade de homem espiritual. As pessoas têm que ser pessoas... Tem alguém tocando a campainha, minha esposa não ouviu ainda. Tem que ser espiritual. A gente tem que procurar se amoldar à palavra de Deus. Tem alguma coisa ainda falhando. E em mim tem muita ainda. A gente temos que procurar. Eu procuro em jejum, procuro em oração, procuro confessar a Deus o meu pecado, as coisas que estão dentro do meu coração. Porque aquilo que está dentro do meu coração que vai me levar para o céu ou não. Não é religiosidade, não é eu estar em uma igreja, não é eu ser dizimista. Dizimista é uma obrigação. Não é eu dar oferta voluntária. Não é eu dar oferta voluntária. Não é eu fazer da bolsa de compra, nada disso. Isso não vai me levar do céu. Isso é a minha obrigação. E eu vou ter vitória aqui na terra, nas coisas da terra. Porque Deus fala, quem dá com alegria, recebe também com alegria. Mas o que me vai levar ao céu, a vontade de Deus, estar diante do trono da graça, da misericórdia, é ser sincero. É buscar a orientação da palavra de Deus e me moldar conforme a vontade dele. Como está escrito aqui. O caráter espiritual do homem espiritual, procurar ser menos carne e ser mais homem espiritual, homem ou mulher espiritual, tanto faz, nas coisas de Deus. Que Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que está escrito ali, você faz aquilo com ele. Não, ele quer muito mais. A graça exige muito mais que a lei, as 10 mil e poucos artigos da lei judaica, que fala isso e aquilo. Aquilo não é nada comparado com a graça. A graça, você tem que mudar por dentro. A lei judaica, você muda só por aparência por fora. A graça você tem que ter uma comunhão com ele, buscar mais dele e ver se a sua falha, aquilo que está lá desde da infância, que está te alfinetando, os seus desejos mais íntimos, você tem que procurar acertar para ter uma comunhão. E se você não vê, não é seguir profecias, tá? Tem muita gente seguindo profecia. Se você está em comunhão com Deus, as profecias te seguem. Você não precisa seguir profecia. E tem muitas profecias aí que não são de Deus. Tá? Porque quando o profeta se levanta, quando você está em comunhão com Deus, antes de ele abrir a boca, você vai saber o que ele vai falar para você, quando você é profeta de Deus.
Você sabe que é Deus que está falando ou não? A verdade é essa. Porque quando alguém é usado por Deus, você sente que é Deus que está falando para você. Quando você tem aquela comunhão restrita com Deus, direta com Deus, você sabe que se alguém abre a boca e fala, e a fala dele não é dele, é de Deus, vai te atingir dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, dentro da sua alma. Porque é impossível você não entender a voz de Deus. Quando você tem uma comunhão plena com Deus, você ouve a voz de Deus. Minha filha está entrando aí, vai fazer um tumulto daqui a pouquinho, então eu vou terminar essa live. Ficai com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe, vos guarde, dê benevolência, as misericórdias de Deus vos acompanhem. Não esqueça de dar o joinha, compartilhar essa live e também assinar o canal, que é muito importante, para o YouTube saber que esse canal é importante. Ficai com Deus.